Olá, muito bom dia, minha deusa. Hoje é o nosso 28º dia do nosso projeto 30 dias de reconexão. Já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso projeto, mas tem ainda temas essenciais que serão abordados aqui nesses próximos 3 dias. E eu recomendo que você continue firme, assistindo, participando, porque eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso que você está ouvindo, não precisa nem ser tudo, parte do que você está vendo aqui, se você aplicar, você já vai ver grande diferença na sua vida e principalmente nos objetivos que você deseja alcançar, que talvez hoje ainda assim você perceba que está muito difícil, que você ainda não conseguiu fazer aquilo que você deseja. Então, hoje eu quero falar de um assunto muito importante para todas nós mulheres, que muitas vezes a gente, por conta dessa necessidade de ficar assumindo diversas tarefas, esse controle excessivo. Quando eu falo aqui muito da mulher no masculino, né, de estar muito ali na força do masculino, de fazer, de executar, de planejar, está muito no racional. E ela se desconecta das suas emoções, da sua sensibilidade. E o que é que acontece? Muitas vezes essa mulher se torna uma mulher reativa, raivosa, sem paciência. E, como eu disse aqui, a paciência também é uma característica do aspecto feminino. Então, homem ou mulher que esteja exercendo sua paciência está no feminino. Então, tem características, homem ou mulher que esteja planejando está exercendo o masculino. Isso são características que todas nós, homens e mulheres, todos nós temos. Mas como o meu foco aqui é falar com mulheres, então eu sempre direciono a minha fala para mulheres. Então, é muito importante você saber que se você é uma mulher que está muito no masculino, você provavelmente não está buscando desenvolver a paz, você não tem sensibilidade para perceber as coisas, você fala com muito direto na lata, né? Sem aquele jeitinho que muitas vezes nós mulheres temos. Porque é do feminino essa sensibilidade, essa delicadeza. E isso não quer dizer que você vai ficar se enquadrando dentro de nenhuma caixa, mas são características naturais. E quando você está conectada com a sua essência, com quem você é de verdade, isso se torna natural na sua vida, porque é da sua natureza. Deus te fez assim, são características nossas, então não é que você vai ter que fazer um grande esforço. O seu esforço agora precisa ser de você equilibrar esses aspectos femininos e masculinos na sua vida. E quando você fizer isso, naturalmente você vai ver que a sensibilidade vai voltar, a criatividade vai voltar e você vai, aos poucos, retomando essas características que são naturais. Então, cuidado, cuidado só para você não se tornar essa mulher muito rígida. Eu não sei se hoje você está muito nesse campo do masculino, provavelmente você é essa mulher rígida, que está ali muitas vezes até com o feminino ferido, então você fica muito reativa, você não com o medo excessivo que você tem, porque você transparece ali que é uma mulher forte, mas na verdade por dentro você tem medos, medo da rejeição, medo do julgamento, medo de traição. E aí, por isso que você se antecipa, imaginando que você vai passar por aquilo de novo e você sabe que isso é algo doloroso, então você se torna essa mulher que cria uma armadura, cria uma barreira. E a sua comunicação, tudo isso influencia e prejudica. Você se torna uma mulher muito fechada, muito rígida e, como eu disse, reativa. Então, o tema de hoje é para te fazer um convite para você voltar para casa, para você voltar para quem você é em essência, que aí você vai ver que é a paz, a paciência, tudo isso vai ficar mais fácil na sua vida. Então, para a gente começar hoje aqui, o nosso estudo vai ser baseado lá no livro de Mateus 5, o versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa passagem aqui nos traz essa lembrança dessa necessidade, né, da gente buscar ser essa mulher pacificadora. E o que é que isso significa na prática? É você ser esse instrumento de paz. Muitas mulheres, como eu disse, por essa rigidez, essa dificuldade de lidar com a sensibilidade, com os sentimentos, fica muito agressiva.
é muito firme na sua palavra, é muito, vamos dizer assim, grossa mesmo, porque uma coisa é você ser firme, né? Firme até não é ruim, é importante que você fale firme, mas seja insensível de você falar com grosseria, de você muitas vezes ser aquela mulher que fica falando ali como criando uma contenda, falando sobre a vida de outras pessoas. Isso daí vai totalmente de encontro a essa palavra, porque aqui quando a gente assume esse papel de pacificadora, é exatamente o contrário. A gente vai observar, às vezes está naquela roda de amigas ali que está falando mal de alguém, comentando de alguém, e você precisa, né, segundo a palavra de Deus, você como essa mulher, você precisa ser a pessoa que vai buscar reconciliação, que vai buscar mudar o rumo da conversa, tirar esse tempo precioso que cada um de nós temos para ficar falando da vida dos outros, daí não faz sentido. Então você tem que ser esse instrumento que vai mudar esse cenário. Ah, Carla, mas eu não consigo, essas pessoas que eu ando hoje, toda vez que começa a falar, eu mudo o foco, mas daqui a pouco está o tempo todo falando. Pois então mude suas amizades. Porque se você está andando com pessoas que só ficam falando mal dos outros, certamente você também vai fadar. Porque a gente se torna aquilo que a gente... não diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, e se você for olhar, faz muito sentido isso. Porque o ambiente, quer você queira aceitar ou não, mas o ambiente ele influencia muito em quem você é. Então, se você está todos os dias em contato com pessoas que estão ali falando mal, procurando briga, procurando desentendimento entre as pessoas, tudo isso vai fazer com que você ache que isso é normal. Você se torna essa mulher agressiva e você anda com pessoas que são agressivas, outras mulheres. Ah, comigo é a ferro e fogo. Ah, comigo eu não levo desaforo para casa. Essas falas que muitas vezes a gente ouve, a pessoa está muito no ego. A pessoa, ela está com o ego ali, focado em tudo, e aí faz com que você não queira perder uma batalha, como se isso fosse trazer algum benefício para a sua vida. Mas é para você ficar sempre naquela, não, a última palavra é minha, eu não vou dar o braço a torcer. Esse comportamento, essa atitude vai de encontro ao convite de ser pacificadora. Então, essa conversa de hoje aqui me veio essa necessidade de falar sobre esse tema, porque é isso que acontece. Muitas vezes você fica ali querendo, sei lá, se enturmar, pertencer a um grupo, mas esse grupo ele não está alinhado. Muitas vezes ele está te afastando dessa pessoa que você está buscando ser, para você ser mais parecido com aquilo que Deus espera para a sua vida. Então, como que eu posso ser essa mulher pacificadora? Dentro da sua casa é o principal. Tem muita gente aí que fica aí sorrindo aos 4 cantos, quando chega dentro de casa é um pedaço de cavalo. Então, isso daí também é horrível e não é uma postura adequada, porque o primeiro lugar que a gente precisa buscar ser pacificadora é dentro da nossa casa. As pessoas do nosso convívio, o respeito mútuo, a consideração, o amor, a preocupação na forma de você falar, de você tratar as pessoas. E onde mais que eu posso ser? Nas amizades, como eu já falei aqui, se você vê pessoas ali que estão desentendendo, ou às vezes a pessoa traz uma situação de conflito com outra pessoa, você pode ser essa pessoa que vai incentivar a paz, que vai buscar a reconciliação, vai promover a reconciliação. Ao invés de você mesmo, não seja besta não sei o que lá, ficar ali só colocando lenha na fogueira. Não, você é chamado aqui para fazer exatamente o contrário, você trazer o centramento, porque uma pessoa que está nesse estado emocional, ela está desorientada, e aí você vai lá e coloca mais lenha na fogueira, fazendo com que a pessoa tome atitudes que muitas vezes lá na frente ela venha se arrepender. Então aqui você pode fazer isso, e também no trabalho. No trabalho é outro lugar que você precisa buscar trazer isso, porque a gente sabe, em ambiente de trabalho, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais desafiador é, porque a gente vê pessoas diferentes, com formações diferentes, com culturas diferentes, que estão ali naquele ambiente, e muitas vezes
tem esse comportamento de estar ali, se reunir para falar mal de um e do outro, tem as suas opiniões a respeito de um e de outro, e se junta para fazer isso. Então você também tem esse papel nesse lugar, para ser essa pessoa que vai lá, que desmancha aquilo ali, se você está vendo que está querendo criar uma confusão, querendo criticar, ficar fazendo, reforçando os defeitos de alguma pessoa, você pode ser essa pessoa de tirar, mudar o foco dessa conversa, abrandar essa conversa para ir para outro rumo. Mas, se você percebe que realmente é difícil, que essas pessoas elas não querem mudar, você pode se afastar. Você não precisa conviver, Carla, mas é do meu trabalho, você vai ficar ali no momento que está ali todo mundo, mas você não é obrigada a ficar o tempo todo com essa pessoa. É muito importante isso, você blindar seu coração. Lembra que a gente já teve aula aqui sobre guardar seu coração? Guarde seu coração. Porque você acha que você é forte. Ninguém me influencia, não. Eu sei o que eu quero da minha vida. Não é assim. Porque se fosse, não estaria aqui o tempo inteiro na palavra de Deus falando para você cuidar das suas companhias. E quem anda com sábio se torna sábio. Então, se eu ando com sábio, eu me torno sábio. Se eu ando com uma pessoa que só anda falando mal da vida dos outros, criando contenda, briga, confusão, você acha que eu vou me tornar o quê? Sábia? É claro que não. Então, não, é por isso que eu falo, não banalize o que está aqui, porque aqui tem um conselho de vida. Se você faz isso em todas as áreas da sua vida, você vai ter sucesso. Então, cuidado só para você não ser essa mulher que vai ser exatamente o oposto daquilo que Deus nos chama para ser. E aí eu até coloquei aqui, mas eu já falei, da gente fazer esse contraste, né, entre a mulher pacificadora e a reativa. Onde que a gente deve estar nessa história? Essa mulher reativa, como eu disse, muitas vezes está cheia de feridas, cheia de dores emocionais. Essa pessoa que já não quer mais passar alguma dor, algum momento difícil, e aí ela fica reativa com todo mundo. Só que quem é assim não vai conseguir ter pessoas próximas, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa reativa, que tudo é confusão. Você fala um A, a pessoa faz todo um alarde em cima daquilo, muita confusão, muita briga. Então, isso faz com que a pessoa se isole. Ninguém quer estar com essa pessoa. E aí você quer ser essa mulher que vai ficar ali isolada porque ninguém quer conviver, porque você não é uma pessoa boa de lidar. E aí a gente vai também pensar como que essa postura. É você buscar entender o caráter de Deus. Como eu disse, a gente só consegue entender isso aqui quando a gente vai para a palavra, quando a gente entende as histórias, vê o que é que Deus fazia e faz na vida das pessoas. E a partir disso, quais são os desejos dele para você fazer na sua vida. É a gente se alinhar, por isso que eu falo, a gente precisa alinhar a nossa vida. Todos os dias, você não vai ser perfeita, vai estar longe de ser perfeita, eu estou longe de ser perfeita. Mas, se a gente todo dia busca se aprimorar nisso, a gente vai ter muito mais sucesso. E uma outra coisa aqui também, que eu anotei para não deixar passar, é quando a gente fala de ser pacificadora, às vezes até pode passar uma ideia de passividade. Por exemplo, eu vou procurar paz, eu não vou entrar nessa confusão não, tá tudo bem, sendo que você foi injustiçada. Não é assim, não é isso que diz a palavra aqui. Você pode sim buscar justiça, é justo, né? É justo você buscar, mas você não precisa ir agressiva, reativa. Você pode buscar justiça com mansidão, que é um outro fruto do Espírito que também Deus nos diz que são sinais de que tem a presença de Deus na nossa vida. Quando a gente tem amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito. Já tivemos aula aqui que eu falei sobre os frutos do Espírito. Então, quando eu falo aqui de você ser pacificadora, de você estar ali buscando a paz, que é um fruto do Espírito, eu preciso sim buscar justiça, mas de uma maneira branda, onde eu possa conversar de forma amigável, o máximo que for possível, né? Porque às vezes, dependendo da situação, seja mais desafiador você conseguir isso, mas a sua intenção do coração sempre, invariavelmente precisa ser essa postura de pacificadora. É sempre buscar a paz e não ficar, se a pessoa foi grossa comigo, então eu vou devolver na mesma moeda. Não,
Não compensa porque você está rebaixando o seu valor. Tudo aquilo que é importante para você ou deveria ser, que são esses fatores que eu acabei de falar aqui dos frutos do Espírito, que são valores inegociáveis na sua vida, você vai estar abrindo mão por causa de uma pessoa lá que está desequilibrada. Então a gente precisa ter esse centramento. Mas como é que você consegue esse centramento? É com a presença do Espírito Santo, é buscando a Deus todos os dias, estando na presença de Deus todos os dias. Aí sim o Espírito Santo vai te ajudar. Tem coisas que você não vai conseguir com a força do seu braço, mas se você está ali com o Espírito Santo te ajudando, te guiando, te iluminando, você vai ter força para você ter um discernimento diante de uma situação difícil, você saber qual é a melhor forma de lidar. Porque é como Deus fala, Ele quer guiar nossos passos, mas a gente tem que abrir espaço na nossa vida para que Ele possa falar com a gente, guiar, trazer direção, certo? Então, saiba disso, ser pacificadora não é você ser passiva, de você deixar tudo para lá, ah não, paz e amor, não, não é isso não. Se for algo que é justo, você pode sim buscar, mas de uma maneira branda. E uma outra coisa aqui, eu até já falei, mas sobre a questão da mente, onde que eu posso ser pacificadora também? Na mente e nas nossas emoções, porque ali o ego está gritando, como eu disse. E às vezes você está ali querendo ser a pessoa sempre que dá a última palavra, que vai falar, que vai acontecer. Não, eu mesma antes, assim, bem antes, acho que ali mais ou menos na minha adolescência, início da fase adulta, eu pensava, eu não levo desaforo para casa. Se alguém me falar uma coisa, eu vou e falo, sabe? Era muito assim, tudo a ferro e fogo, grosseira nesse sentido, porque já tinha tomado tanta porrada na vida que aí a gente vai fazendo isso. E é por isso que eu tô te falando aqui. Eu tô te falando aqui porque eu sei esse lugar. Esse convite dessa aula aqui de hoje é justamente porque eu sei que tem mulheres assim e não são mulheres ruins. Não são mulheres que estão aí nem um pingo preocupada com as coisas, mas são mulheres feridas. Mulheres feridas. E quem está ferido, fere os outros. Essa é a verdade. Então, por isso que a gente tem que sempre parar, se voltar para dentro, curar aquilo que precisa ser curado, para que você possa transbordar esses frutos. Você não vai ter como ter alegria, ter paz, ter essa paciência se você não desenvolve as suas emoções internamente. Você não trabalha os seus pensamentos, você não melhora a qualidade dos seus pensamentos. E aí fica muito mais difícil de você conseguir ser essa mulher. Relacionamento também, não só relacionamento amoroso, mas qualquer outro relacionamento. Como é que eu posso ser pacificadora? É você sentar para conversar com alguém e realmente escutar, ter aquela escuta ativa. Tem gente que está ali conversando, mas você está falando, a pessoa já está ali doida para você terminar, para ela falar outra coisa. Ela não está nem se importando com o que você está falando. E isso é muito perigoso. Muitas vezes com essa vida corrida que a gente, às vezes, se coloca, faz com que você só fique aqui voltada para o ego. Por isso que eu falei aqui, ó, sempre cuidado com a mente e com as emoções, porque o ego tá o tempo todo aqui, ó, eu. E quando você vai se relacionar, você só quer falar, trazer as suas questões e não presta atenção no que o outro está trazendo, aquilo que talvez seja algo que vai edificar a sua vida também, porque lembra que eu disse que, claro, Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele pode fazer como Ele quiser, Ele pode todas as coisas, mas muitas vezes Deus usa pessoas para trabalhar na nossa vida e de repente a gente pede algo a Deus, Deus traz uma pessoa que traz um recurso, que traz uma informação, aquilo que justamente você estava precisando. Então, se a gente não sabe lidar nesses relacionamentos, brigando, é reativo com todo mundo, fica difícil. Fica difícil a gente até perceber, lembra? Que, como eu disse aqui no início, se eu sou essa pessoa que estou reativa, eu sou uma pessoa que estou insensível, estou desconectada das minhas emoções e, portanto, desconectada da minha intuição, que é esse canal onde eu me comunico com o Criador, com a minha essência. Então, para que eu tenha essa sensibilidade, eu preciso abrandar e me relacionar com as pessoas, saber lidar, melhorar a qualidade das minhas relações. Então esse convite aqui também é muito especial e é uma ação que você deve procurar. A partir de hoje, quando você estiver no meio das suas amizades, preste atenção nas conversas, preste atenção em como você age. Quando as pessoas falam com você, você
é pacificadora, você é branda ou você é aquela mulher que, toma lá da cá, como é você? Tome esse cuidado e reflita, reflita, porque lembra que Deus também nos chama para ser luz no mundo. Então, como que eu posso transbordar a luz de Deus através de mim? Pelos frutos do Espírito. E aí, de novo, vem a paz como um deles. Então, quando eu tenho paz, eu sou aquela pessoa amigável, que eu tô ali, me dou bem com todo mundo, as pessoas pensam, poxa, Carla é uma pessoa tão legal, Carla é uma pessoa tão boa de lidar, é tão fácil conviver com ela. Essa tem que ser você, você tem que pensar sempre assim, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar minhas relações? O que é que eu preciso mudar? Porque a gente acha assim, aí fica aí, não, eu sou colérica, eu sou sanguínea, então aí fica justificando com perfil comportamental, com personalidade, fica usando essa justificativa para ser grossa com os outros e os outros que se danem. Não é assim. Não é assim. Isso daí, tudo bem, é importante o autoconhecimento, você entender qual é o seu perfil, como que você age diante das situações. É importante sim esse autoconhecimento. Mas isso não pode ser justificativa para dizer que você foi grossa por causa do seu temperamento. Isso daí é falta de conhecimento, de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento eu entendo que eu tenho um perfil dominante e, portanto, na hora que eu tiver, porque eu mesma eu tenho um perfil dominante. Então eu tenho essa coisa de falar, de liderar, de ser, de estar ali sempre à frente das coisas. Mas, sabendo disso, eu tomo um cuidado redobrado nas minhas conversas, na minha postura com as pessoas. Porque senão é isso que vai acontecer. Eu vou gerar discórdia, eu vou gerar confusão, como eu já fui no passado. Então a gente precisa entender quem a gente entender nosso temperamento, entender sim qual é o nosso perfil, mas isso jamais deve ser uma justificativa para você ficar aí fazendo o que você acha que der na cabeça ali que você vai falar e o outro que se vire. Porque você está com a síndrome da Gabriela que nasceu assim, vai morrer assim. E não é. A gente está aqui na Terra, enquanto a gente respira, a gente está aqui para evoluir, para melhorar. E principalmente na questão emocional, na questão mental, a gente pode todos os dias fazer essa mudança e se tornar uma mulher cada vez melhor, alinhada com isso que Deus quer. E aí eu acho que é isso, né? Então, esses pontos que eu achei importante trazer, apesar de eu ter falado de frutos do Espírito aqui em outro momento, mas hoje a gente focou mais nessa questão da postura da mulher como pacificadora, para que você observe se você está sendo essa mulher mais reativa ou se você está transbordando esse fruto, trazendo ali mais plenitude, trazendo um centramento, para você livrar as brigas. A gente tem a história mesmo de Abigail na Bíblia, é clássica sobre isso. Uma mulher completamente pacificadora, que teve ali a liderança para coordenar a situação, mas se não fosse ela, toda a família dela ia ser exterminada por Davi, porque o marido dela tratou ele com desdém, não deu os recursos que ele pediu, sendo que o cara era muito rico, tinha tudo lá, podia dar de sobra. E ele, naquela dureza de coração, agiu assim. E aí, quando Davi estava chegando para intervir com a família, exterminar, ela chegou, conversou, foi pacificadora e conseguiu reverter a situação. E aí trouxe a paz ali de volta. Então a gente precisa ser essa pessoa de estar ali buscando ser o que Deus quer que a gente seja, porque Ele só quer o melhor para a nossa vida. E se a gente tem essa clareza e busca fazer isso, você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver como você se sente. A maior parte do tempo você vai ver que é muito melhor você viver assim. Certo? Então, eu sempre tenho esse combinado com as deusas aqui do YouTube. Quem não consegue assistir ao vivo, depois dessa live, vai lá para o YouTube. E nossa playlist já está lá, quase completa, 28 hoje, daqui a pouco já vai subir. Inclusive, eu descobri ontem, eu subi a de ontem, 27, e percebi que eu não tinha subido a do 26. E hoje, então, eu vou subir do dia 26 e a de hoje, para que vocês consigam acompanhar. Certo? Então, vai ficar lá na ordem errada aí a playlist, mas tudo bem, o importante é que está enumerada e você consegue saber. Certo? Então, a gente tem um combinado de sempre colocar aqui a frase do dia, para você se lembrar do conceito que foi
o conceito-chave aqui da nossa conversa. Então, hoje é ser pacificadora, é semear reconciliação. É isso que você vai escrever. Então, ser reconciliadora, ou ser pacificadora é semear a reconciliação. Isso é o que a gente deve buscar fazer na nossa vida. E é isso que Deus espera pra gente. Então, amanhã eu quero falar sobre a promessa de vida eterna, que é a chave principal de todo esse estudo, porque ninguém vai ao Pai, né, senão por mim, disse Jesus. Então, tem que a gente buscar entender qual é o significado da vinda de Jesus. Amanhã eu vou falar sobre isso, porque isso vai já caminhar para a nossa reta final. Domingo é nosso último dia, e domingo vai ser muito especial, porque eu vou retomar aqui alguns conceitos que me fizeram criar esse projeto, que me revelaram coisas do mundo espiritual que eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que isso também pode transformar a sua vida. Tá bom, meu Deus? Então, amanhã estarei aqui às 6h30. Tô pensando se eu faço mais cedo amanhã. Acho que amanhã eu vou fazer às 6 horas, porque amanhã eu vou viajar, e aí eu preciso organizar as coisinhas aqui antes. Então, amanhã, excepcionalmente, nosso encontro vai ser às 6 horas da manhã, que aí já fica mais fácil para depois eu organizar as coisas. Tá bom? Então, te espero amanhã, fica com Deus, e se você quiser maratonar, aproveitar o final de semana, vai lá no YouTube, o link está na bio, e você consegue acessar a playlist completa. Um beijo e que tenha um excelente dia.